Vamos lá. Geração de solicitação agora. O sistema ele sempre vai puxar o perfil de solicitante com base no teu usuário, tá? Então, lá no cadastro do perfil, a gente diz quem são os usuários do sistema que têm acesso àquele perfil e a gente pode estar cadastrando aqui. Existe a possibilidade de eu ter acesso a mais de um perfil. Então, posso selecionar aqui, essa solicitação vai ser gerada com base em qual perfil de solicitante. O sistema vai trazer o código sequencial. Aqui eu vou dizer o tipo de solicitação, se ela é de compra ou de orçamento. Lembrando que tipo de solicitação de compra eu consigo transformar num pedido de compra e solicitação de orçamento eu não consigo transformar num pedido de compra. Simplesmente eu vou retornar para o solicitante e morre aí o processo. O preenchimento dos dois é exatamente igual, tá? Urgência, a gente tem essa possibilidade de cadastrar aqui urgências, ratear custo. Aqui a gente consegue fazer o rateio do custo de um determinado produto ou da solicitação para mais de um centro de custo. Então, se eu disser que não, ele vai pedir um centro de custo. Se eu disser que sim, ele vai abrir para eu informar qual que é o centro de custo e qual é a proporção desse centro de custo que eu quero colocar. Então, vamos pegar aqui, o centro de custo qualidade, a proporção vai ser de 50%. E um outro centro de custo aqui, vamos pegar PCP, vai ser 50% também. Então, para essa solicitação, eu vou ter um rateio de centro de custo, onde vai 50% para um centro de custo e 50% vai para outro centro de custo. Qual é a finalidade dessa solicitação? E agora eu vou incluir os meus itens. Então, eu posso estar cadastrando uma solicitação de um item cadastrado, onde eu vou pesquisar qual que é o código do produto, ou eu posso dar um Enter e o sistema vai habilitar para eu poder colocar aqui a descrição do produto. Então, nessa base está configurada para permitir eu cadastrar uma solicitação ou um pedido de compra sem item cadastrado. Se ele tivesse configurado para não permitir, quando eu desse um Enter aqui, ele iria dar uma mensagem e dizer, ó, não está permitido o cadastro de solicitação sem item cadastrado. Então aqui a gente pode pegar, colocar uma descrição qualquer, vai pedir a unidade de medida, qual é a quantidade de estoque que eu quero dessa solicitação. O rateio aqui, ó, ele está puxando a informação que eu coloquei na capa do pedido. Porém, eu posso estar alterando. Então, para esse pedido específico, eu não quero que tenha o rateio do centro de custo. Então, eu digo que não, e o sistema vai me pedir qual é o centro de custo que eu quero para esse item específico. O que está na capa, ele vai sugerir para os itens, mas é sugestão. Eu posso fazer qualquer tipo de alteração, inclusive rateando ou não rateando o centro de custo. Para quando que eu quero esse material? Marca preferencial e fornecedor preferencial. São duas informações que o solicitante pode colocar, eles não são obrigatórios, mas que ajudam depois o meu comprador, tá? Para saber de quem que eu devo comprar ou que marca eu preciso comprar. A conta contábil, como esse item que eu estou colocando aqui, ele não está cadastrado, então o sistema habilitou o campo conta contábil. Então, ó, ele está como obrigatório. Eu preciso preencher uma conta contábil. Aqui ele me trouxe 515 registros, 515 contas contábeis. Lembra que lá no cadastro do perfil de solicitante eu poderia estar restringindo o acesso às contas contábeis. Então, tudo vai depender das configurações que eu coloquei lá no perfil de solicitante. Então, tanto a conta contábil, como o centro de custo e os produtos que eu posso estar cadastrando. Aqui, número da OS, se o cliente possui um módulo de manutenção habilitado, então eu posso dizer, ó, esse material é para atender essa ordem de serviço aqui. E aqui o código do controle. Então, essa solicitação é para atender algum pedido de venda? E aí ele pula para o próximo campo. Aqui a gente poderia estar pesquisando um outro produto.
eu ver se eu acho. Então tá aqui, ó, código do produto. Ele já puxou a unidade de estoque. Qual é a quantidade que eu vou comprar? Um detalhe muito importante aqui, ó, que sempre vou gerar a minha solicitação na unidade de estoque. Se o item tiver algum fator de conversão, ele já vai trazer de forma automática. Tá? Eu quero em estoque 5.000, mas a compra vai ser de 5 porque ele é em milheiros. Lá no cadastro do item, nos dados de entrada, a gente tem o fator de conversão. Eu posso ter mais de uma unidade de medida, né? Só que apenas uma padrão. E o sistema sempre vai sugerir aqui a unidade padrão. Se eu fizer uma alteração aqui para 6, ó, ele já alterou a quantidade de estoque também. Tá? Então eu posso colocar aqui, se eu deixar zerado esse campo aqui, ó, ele vai pular direto para compra. E eu posso colocar aqui 6.000. Ele faz o cálculo reverso. Essa base aqui é uma base de 6, ela está nas... Agora eu não lembro se é 6.13 ou 6.14 essa base aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Está na 6.13, tá? Se você for olhar na 6.12, isso aqui não existe. Ele só vai trazer a quantidade de estoque. Então, dependendo da versão em que o cliente estiver, tem muita alteração que não está disponível para ele, se ele estiver nas versões mais antigas. Estoque é aquilo que eu vou controlar e compra é a unidade padrão que está cadastrado no fator de conversão. Aqui, se é para ratear o centro de custo ou não, então eu vou dizer que sim, ele já vai sugerir o que está lá na capa. Previsão de entrega, marca preferencial, fornecedor preferencial, se eu tenho alguma... Ó, nesse caso aqui, ó, ele pulou a conta contábil, tá vendo? Então, como o item está cadastrado, ele pulou a conta contábil. Mas lá nas configurações, eu tenho a possibilidade de habilitar a conta contábil para um item cadastrado. Então, ele está cadastrado para uma conta, mas aqui quero para outra conta. O sistema permite isso. Então, aqui eu cadastrei todos os itens que eu queria, né? Eu vou salvar a minha solicitação. Toda vez que você clicar em salvar, porque assim, ó, terminei de cadastrar, eu não salvei ainda a minha solicitação. Se eu tentar fechar, eu vou perder porque eu não salvei. Tá? Porém, quando eu tentar fechar aqui, o sistema entende que a solicitação não foi salva, e daí ele vai fazer a pergunta, deseja salvar antes de sair? Aí você vai dizer sim ou não. Tá? Quando eu clicar em salvar essa solicitação, o sistema vai trazer essa pergunta. Deseja solicitar a liberação? Sim ou não. A partir do momento que você diz que você quer solicitar essa liberação, você não consegue mais fazer manutenção nos itens, porque daí ele já vai passar para o processo. Se tiver um fluxo de aprovação, já vai para aprovação, se não, ele já vai cair direto lá para o comprador. Então, para ter segurança da informação, a partir do momento que você libera a solicitação, não é permitido mais fazer nenhum tipo de alteração. Você só consegue cancelar ela por uma outra tela ainda. Ou senão você pede para o comprador, liga para o comprador e diz, olha, retorna essa solicitação para mim. Tá? Se por acaso você disser que não, eu não quero solicitar essa liberação, ele vai permitir você fazer a manutenção ainda, só que essa solicitação ela não está disponível ainda para o setor de compras. A gente tem alguns status da solicitação, que são item de solicitação digitado, bloqueado, liberado, retornado e em cotação. São 5 status diferentes. Tá? A gente vai ver isso lá na central de compras. Então, quando eu faço a geração da solicitação, salvo ela, mas eu não solicito a liberação, ela ainda está com status de solicitação digitada. Quer dizer que eu salvei ela, mas ela não foi para frente. Ela ainda está na mão do solicitante. O comprador ele até consegue ver, mas ele não consegue fazer nada. Então, quando que eu vou salvar uma solicitação e não vou solicitar uma liberação? Preciso ir embora, preciso fazer alguma verificação e eu não quero perder o que eu já fiz. Então, eu salvo ela, mas
não faço a liberação, porque eu ainda quero conferir se essa quantidade está correta, ou essa data de entrega está certa ou não. Tá? Então, como o botão ainda solicitar liberação está habilitado, quer dizer que essa solicitação está com o status ainda de digitada. Então, nela eu posso fazer qualquer tipo de alteração. Aqui 2 peças. Centro de custo. Ó, o mesmo item. Tá vendo? É o mesmo item. Só que nesse caso agora eu quero 10 mil. 10 milheiros. Rateio o centro de custo. Ok. Só que a data de entrega eu quero para o dia 21. Beleza. Está cadastrado o mesmo item 2 vezes, só que com datas de entrega diferentes. Em cima do que o Claudinei comentou aqui, se por acaso na solicitação eu incluí uma vez só, 16 mil, só que lá na hora de gerar o pedido eu quero fracionar isso para 2 entregas, eu consigo fazer depois? Consegue, só que daí vai dar mais trabalho para o comprador, né? E como é que o comprador vai saber qual é a data que você precisa? Não, mas tem como fazer. Ele consegue gerar um pedido parcial, né? Ele vai lá e diz, ó, qual é a quantidade que eu quero atender com o primeiro pedido, e daí o sistema já vai descontar a quantidade que ele já gerou de pedido e vai ficar um saldo. Daí nesse saldo, você vai comprar o saldo com uma data de entrega diferente. Mas o ideal é já colocar aqui na solicitação, porque senão você vai ter que cadastrar a solicitação, nesse caso de 16 mil peças, e depois tem que mandar um e-mail para ele, ó, eu quero tantos para esse dia e tantos para esse dia. Vou salvar e agora vou solicitar a liberação. Então, quando eu faço a solicitação da liberação, ó, pode ver que o botão está desabilitado agora na geração de solicitação. Se eu tentar fazer uma manutenção, o sistema não vai deixar. Não é possível alterar item com situação de bloqueio liberado, tá? No item 1. Porém, eu consigo acrescentar item também nessa solicitação. Mesmo que ela já foi liberada, eu posso estar acrescentando itens. Porque, ó, se eu tentar fazer manutenção, ele está me alertando que a situação está como liberado no item 1. Ele sempre vai pelo item. Agora, item 2. Então, eu posso vir aqui e acrescentar um novo item sem problema nenhum. Aqui a gente tem um campo de observação. Tá? Essa observação ela não é da solicitação, mas sim do item da solicitação. Então, nessa observação, a gente pode estar colocando um texto, conforme anexo, e eu posso estar incluindo um anexo. Para colocar um anexo, eu preciso primeiro salvar, para daí ele habilitar o botão de inclusão. Tá? Vou colocar qualquer anexo aqui. Só um detalhe muito importante. Isso aqui vai começar a encher o disco do servidor, tá? Porque como ele não é aquelas pastas auxiliares que a gente colocava antigamente, isso aqui vai tudo para dentro do servidor. Então, não dá para, pode colocar qualquer coisa, porque daqui a pouco encheu o disco do servidor lá e o problema é bem mais embaixo, né? Então, precisamos ter alguns cuidados aí. Então, eu vou salvar. Agora, já está vinculado esse texto e esse anexo ao item 1 dessa solicitação. E aqui a gente tem esse checkbox que observação / anexo pode ser visualizada pelo fornecedor. Então, se eu vier aqui marcar esse cara e salvar, quer dizer que essas informações podem ser visualizadas pelo fornecedor na geração do pedido ou na cotação. Se isso aqui não estiver marcado, o fornecedor não vai conseguir visualizar essas informações, tá? Então, eu posso ter, para o mesmo item da mesma solicitação, informações que o fornecedor pode visualizar, e eu posso ter mais de uma observação também. Então, eu posso ter observações que precisam ir para o fornecedor e observações internas. Entregar o item para o fulano. Então, eu tenho, para o mesmo item da mesma solicitação, 2 observações, sendo que uma o fornecedor pode visualizar, que eu tenho um texto e um anexo, e a outra observação eu tenho somente um texto.
Tá? Salvei. Aqui eu consigo duplicar essa solicitação, consigo excluir essa solicitação. A exclusão, ela tem algumas regras, tá? Ela não é direto, assim. Eu só consigo excluir se a solicitação estiver como digitada. Se ela estiver como liberada já, que está com o comprador, aí eu não consigo mais excluir essa solicitação. Aqui embaixo, a gente consegue ver o fluxo de aprovação. Se esse item específico ficou preso em algum fluxo de aprovação. Aqui ele está dizendo que não tem nenhum fluxo de aprovação, tá? Senão ele ia aparecer aqui, se ela já foi aprovada ou não e quem tem que aprovar essa solicitação. Observação. Então agora a gente tem uma observação geral da solicitação. Esse botão aqui, ele é novo também. Antes a gente tinha somente a observação do item, agora a gente tem a observação da solicitação. Aqui a gente consegue imprimir, isso aqui é uma outra coisa que foi feito depois, foi feito na versão 6.12 ou 6.13, essa opção de imprimir a solicitação. Então está aqui a solicitação, é o mesmo layout basicamente do nosso pedido. Então aqui a gente tem um botão para salvar, para excluir com base em algumas regras. Para cancelar é só para a gente ir para uma outra solicitação, tá? Não é para cancelar a solicitação. Se eu quero duplicar ela, o botão aqui solicitar liberação, quando está desabilitado porque já foi solicitado uma vez, né? Se eu quero imprimir, aqui se eu quero fazer a manutenção no item, também tem que obedecer algumas regras de status. Se eu quero incluir algum item, se eu quero remover, se eu quero colocar observação no item, se eu quero ver o fluxo de aprovação do item que está selecionado no grid, e se eu quero colocar uma observação na minha solicitação geral. Aqui eu mandei imprimir, então, ó, imprimindo as observações. Como eu tenho duas observações, conforme anexo, entregar o item para o fulano. Essa aqui é a tela de geração da nossa solicitação. Uma outra tela muito importante é esse acompanhamento da solicitação. Tá? Então, dentro dessa tela, que a gente consegue identificar em que pé que está a nossa solicitação. Então, data de cadastro. De que período que eu quero consultar? Situação. O que eu quero consultar? Eu quero saber o que está em aberto. Tá? Lembrando que isso aqui, aberto, quer dizer da solicitação. A partir do momento que eu transformo essa solicitação em um pedido, aí a solicitação não está mais em aberto. A solicitação está atendida. Tá? Então, não quer dizer que aqui está como atendido que o material chegou. Não, talvez eu só gerei o pedido de compra, mas o material não chegou. Então, eu tenho o status de atendido da solicitação e tenho o status de atendido do pedido de compra. Tá? Aqui eu Flávio, Oi. Em que situação aqui que ela vai estar atendido parcial ali que eu estou vendo ali na tela? No caso que você comentou antes das 16 mil peças. O comprador foi lá e comprou só parte da solicitação. Então era de 16 mil e ele comprou só 10. A solicitação está atendida parcialmente. Então aqui, nesse caso, eu quero o que está em aberto. Situação de bloqueio. Eu quero ver tudo que está liberado, bloqueado, digitado, retornado. E a situação de compras, aqui, mesmo que eu colocar todos, como eu estou falando da situação do item somente em aberto, então, se o item da solicitação está em aberto, não foi transformado ainda num pedido de compra. Então, ele vai ignorar esse filtro aqui. Agora vamos consultar. Opa, já sei o que aconteceu, porque eu peguei o perfil geral. Eu quero o perfil de compras. Agora está aqui os 3 itens que eu gerei de solicitação. Então, no acompanhamento da solicitação, também eu tenho que analisar qual é o perfil que eu estou consultando. Tá? Então, nesse acompanhamento, eu estou vendo somente as solicitações do perfil número 4, com data de cadastro
do dia 13, onde eu estou analisando o que está em aberto, com a situação de bloqueio todos e situação de compras todos. Então, ele trouxe esses 3 itens. Então, eu acabei de cadastrar essas solicitações, esses 3 itens, essa solicitação dos 3 itens, e elas não foram dado ainda andamento. Tá? Eu vou só pular um pouquinho o processo aqui para a gente verificar esse campo aqui, ó, tá? Eu vou entrar lá na central de compras e vou retornar uma solicitação. Opa, deu um SQ a mais. Opa, tá acabando a bateria da minha máquina. Aqui na central de compras, vamos supor, essa empresa aqui, essa base, está permitindo eu cadastrar uma solicitação sem código, e o solicitante colocou apenas cadeira. Só que cadeira é muito genérico, eu preciso de mais informação. É uma cadeira de rodinha, cadeira de escritório, uma cadeira para cozinha, o que é essa cadeira? Então eu vou retornar esse item, apenas o item, não é a solicitação inteira, eu vou retornar apenas o item da solicitação para o solicitante. Tá? Então eu venho aqui no marco um ou mais itens, vou retornar, o sistema vai pedir o motivo, revisar quantidades, corrigir data, cancelamento, ajustar a descrição do produto. E eu posso estar colocando um complemento. Favor detalhar melhor a descrição do item. Beleza, já recebi um e-mail, eu solicitante, recebi um e-mail dizendo que a minha solicitação foi retornada. A empresa, número tal, as solicitações abaixo foram retornadas. Qual foi a solicitação, qual é o item, cadeira e por quê? Ajustar a descrição do produto. Por favor, detalhar melhor a descrição do item. Tá? Então, é dessa forma que o sistema vai interagir com os usuários. Nesse caso aqui, é uma solicitação retornada. Poderia ser uma solicitação cancelada, que também está aparecendo qual que é o motivo do cancelamento. Né? E agora, como é que vai aparecer aqui no sistema? Então, o usuário recebeu o e-mail, então ele vai aqui na tela de acompanhamento para verificar o que está acontecendo. Então, agora aqui está como retornado. A situação de bloqueio passou para retornado. Se está como retornado, está na mão do solicitante de novo. Ele precisa tomar uma ação. Se por acaso ele não olhou o e-mail, ele não sabe o que está acontecendo, eu consigo ver por aqui também o porquê que está retornado. A gente tem um botãozinho aqui embaixo de histórico, onde eu consigo identificar o que está acontecendo. É todo o histórico dessa solicitação. Então, quando ela foi digitada, quando ela foi bloqueada, liberada e retornada. Então, como eu falei antes, toda solicitação ou pedido, mesmo que eu não tenha uma alçada, ele sempre vai bloquear e vai liberar de forma automática. Tá? Então, foi digitado o item no dia 13 do 1 às 10h17, foi liberado no dia 13 do 1 às 10h25 e foi retornado no dia 13 do 1 às 10h39. Qual foi o motivo? Ajustar a descrição do produto. E se eu clicar aqui no motivo, e daí vai abrir o complemento também. Então, eu consigo ver, o solicitante consegue ver tanto pelo e-mail ou pelo acompanhamento da solicitação. Até porque, imagina quando a gente tem... vamos imaginar ali na confecção, eu faço a minha análise de materiais, né? E vou fazer análise de materiais de toda, não sei se quinzenal, semanal, ou enfim, né? Então, nessa análise, eu vou analisar malha, aviamento, né? Todos os aviamentos, botões e o que for, né? E o produto químico também, se eu tiver alguma coisa junto com a tinturaria. Pode ser que um PCP faça análise completa, né?
Então, eu vou ter em uma solicitação apenas diversos itens, de diversos fornecedores diferentes. Então, isso é comum eu ter uma solicitação atendida com diversos pedidos de fornecedores diferentes também. Então, esse retorno, pode ver que a gente está falando sempre da mesma solicitação, mas o que foi retornado foi apenas o item 1 da solicitação. O restante dos itens segue o fluxo de compra. Aí vai depender do comprador saber, ó, esse item que eu retornei, ele vai ser comprado junto com esse fornecedor. Então, eu vou segurar a compra de tudo até que o solicitante retorne a ação que eu fiz dentro do sistema. Exatamente. Isso. Eu posso tanto atender várias solicitações com apenas um pedido, como eu posso ter uma solicitação atendida com vários pedidos. Né? Então, uma solicitação, tenho 3 pedidos para atender essa solicitação. Como eu posso ter um pedido só, atendendo 3 solicitações. Das duas formas, funciona igual. Esse item que está como retornado, o solicitante vai conseguir analisar o porquê que ele foi retornado, ele consegue verificar aqui qual é o motivo, então ele vai ter que fazer o complemento conforme a observação que o comprador mandou. Então eu vou fazer a manutenção, cadeira para escritório residencial. Estou dando Enter até o final, preenchendo todos os campos. Manutenção eu posso fazer tanto pela tela de acompanhamento, como eu posso vir aqui na tela de geração, tá? Pode ver que a gente fez a liberação, ele não deixava mais fazer a manutenção. Agora, como ela está retornada, ele permite fazer a manutenção do meu item. Não é possível alterar a situação de bloqueio como liberar. Ok. Vamos lá no item 1. Vamos salvar. E vamos solicitar a liberação. Beleza, já fiz agora a alteração. Se eu tentar fazer a manutenção, ele já não vai mais deixar. E eu também recebi um e-mail dizendo que a solicitação foi liberada. Vamos voltar lá para a tela de acompanhamento, então. Então, agora está tudo como liberado novamente. Já foi disponibilizado para o comprador, conforme o que ele solicitou. Então, eu complementei a descrição e agora segue o processo. Aqui a gente consegue também fazer observação, verificar as observações que estão cadastradas ou criar uma nova observação. Eu consigo verificar o fluxo da aprovação, porque se o status aqui estivesse como bloqueado, eu conseguiria ver aqui qual que é o fluxo da aprovação. Quem que teria que aprovar essa minha solicitação? Eu consigo ver o histórico do que aconteceu com a minha solicitação. Então, aqui eu consigo saber com data, hora e usuário que tomou ação. Então, ela foi digitado, bloqueado, liberado, foi retornado, depois foi bloqueado e liberado novamente. Então, agora está lá para o comprador comprar. Aqui eu consigo verificar o pedido, tá? Vamos fazer um negócio aqui. Vamos pegar do dia 1º/1/21 até hoje. Eu quero pegar o que está atendido e atendido parcial, todos e todos. Então, assim, ó, quando vocês forem treinar os usuários, vocês têm que deixar bem claro para eles essa rotina aqui de acompanhamento da solicitação. Nessa tela aqui ele consegue enxergar tudo isso. Então, aqui eu posso ver que tem, ó, situação do item. Alguns estão em aberto e alguns estão atendidos. Como eu estou falando da solicitação, não quer dizer que o pedido já foi atendido, mas isso aqui está me dizendo que a solicitação foi atendida. Eu já transformei, o comprador já transformou esse item num pedido de compra. Então eu consigo detalhar agora. Quando está atendido, eu venho aqui no meu pedido e eu consigo
abrir o meu pedido. E aqui eu consigo ver agora a situação do item do pedido que está em aberto. Então, qual que é o pedido? A situação do pedido agora está em aberto. Então, a solicitação já foi atendida. Já foi transformada no pedido. Só que o pedido ainda não chegou. A situação do pedido está em aberto. O solicitante ele não precisa ficar mais pedindo para o comprador. Ele tem que vir aqui na tela de acompanhamento e fazer a análise. Qual que é o item que ele quer analisar? Está atendido a solicitação? Está atendida. Vamos verificar agora como está o pedido. Já foi transformado no pedido, mas o pedido ainda está em aberto. Qual é a previsão de chegada? A previsão de chegada é no dia 3/4 de 2021. Tá? Então, é dessa forma que ele vai ter que analisar e não ficar pedindo para o comprador. Se por acaso ele já foi atendido, dependendo das liberações que ele tiver, ele consegue até chegar no documento, quando que foi entregue, ele consegue ter essas visões, né? Ele consegue ir detalhando todos os itens. Quando você faz uma manutenção em algum item, principalmente nesse item retornado, você fez a alteração, isso não quer dizer que já foi para o comprador. Depois de fazer a alteração, você tem que marcar o item, um ou mais itens que foram alterados, e solicitar a liberação novamente. É somente a partir desse momento que a gente vai dar sequência nesse item. Então, marquei o item que está com o status de retornado e vou solicitar a liberação. Agora mudou para liberado o item. É desse cara aqui, ó. Tá? Então, fez a alteração, marcou um ou mais itens que eu quero dar sequência e solicito a liberação. Não adianta apenas fazer só a manutenção com base no que o comprador solicitou. E aqui eu consigo fazer o cancelamento do meu item. Então, se ele está com a situação de liberado, o item está com a situação em aberto e a situação de bloqueio como liberado, a gente consegue fazer o cancelamento dessa solicitação. Então, eu marco um ou mais itens. Opa, esse aqui já não dá porque está atendido. Ó. É aberto, vamos pegar esse cara aqui aberto também e vou cancelar. Então, essa é a forma do solicitante cancelar uma solicitação. Aqui ele já está dizendo, ó, esse item já está em cotação. Ele não deixa mais fazer a alteração. Tá? Vamos desmarcar e vamos cancelar. Agora ele vai pedir, por que eu estou cancelando? Coloco o motivo, item sem necessidade e confirma. O item agora está cancelado. Então, para o solicitante, essas são as duas principais rotinas. Geração de solicitação e de acompanhamento. A gente tem aqui consulta de solicitação, consulta de pedido de item da solicitação, só que a gente consegue enxergar tudo dentro do acompanhamento com base nos filtros que eu tenho. São as mesmas informações que eu tenho. Lá é por rotina específica, aqui eu tenho com base nos meus filtros. Tá? Aqui, quando a empresa tem uma alçada de solicitação, é pela análise de aprovação de solicitação que o solicitante vai conseguir identificar. Aqui a gente não vai ter nada, deixa eu ver, eu quero pendente, vamos ver se tem alguma coisa pendente. Não tem nada, mas ele vai trazer basicamente o tipo de solicitação, se é de compra ou de orçamento, o número da solicitação, o item da solicitação, a data que foi bloqueado, qual é o código do produto, a descrição do produto, a situação de aprovação que vai estar como bloqueado, a quantidade, a unidade de estoque, se eu tenho um histórico de compras, né, qual que é o valor da última compra. Somente isso. E daí o aprovador vai dizer, dou sequência nessa solicitação ou não. É só marcar os itens que eu quero e daí venho aqui em aprovar e dou sequência. É bem simples essa aprovação.